Seja bem-vindo a mais uma série, A Fé que Sustenta a Promessa. E nesse dia eu vou trazer o último pilar da nossa série. E esse terceiro pilar é a fé que acredita na palavra de Deus. É preciso nós acreditarmos na palavra de Deus que é liberada para a nossa vida. É preciso acreditar que Jesus liberou uma palavra para mim e para você. Jesus liberou uma promessa para mim e para você através da sua palavra. E é preciso que nós acreditamos nisso. Eu quero deixar aqui um exemplo que Isaías vai dizer assim, Isaías 53, verso 1, ele vai dizer: quem deu crédito na nossa pregação? Isaías estava liberando palavras proféticas, palavras de promessa, e as pessoas não estavam dando crédito. Então, a fé que sustenta a promessa é a fé que acredita na palavra de Deus. Um exemplo está em Mateus 8, que conta a história de um centurião de Cafarnaum. E Jesus vindo com a sua multidão, com a sua comitiva, o seu discípulo, curando, ressuscitando os mortos, e um certo centurião romano e entra na cena e vai até Jesus e fala: o meu servo está em casa enfermo. E Jesus, ao ouvir isso, ele falou: eu vou ir curá-lo. E aquele centurião romano falou assim: não, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diz somente uma palavra. Só uma palavra. E Jesus, ouvindo isso, ele se maravilhou. Jesus ficou maravilhado ao ouvir isso, a ponto de dizer que em Israel nunca viu tamanha a fé. A fé que sustenta a promessa é acreditar na palavra que foi liberada. E esse centurião de Cafarnaum, que não tem o nome, acreditou que uma palavra somente podia curar o seu servo. E Jesus responde: vai, o teu servo está em casa curado. É uma palavra. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. E eu libero uma pergunta para você, ouvinte, que me ouve do outro lado. Você tem acreditado na palavra de Deus? Você tem acreditado na palavra profética que foi liberada para a tua vida? Você tem acreditado nas promessas que Deus, e mediante a Jesus, tem liberado para a sua vida? Fica aí a dica. Esse centurião, ele acreditou que uma palavra podia mudar toda a história da sua vida. Em Mateus capítulo 14, conta a história que Jesus ordenou o discípulo ir para o outro lado em um barco, e o discípulo vai até o barco, e Jesus sai, fica só, e na quarta vigília da noite, Jesus aparece pelo mar andando sobre as águas, e nesse período havia uma tempestade, ventos fortes, havia uma grande tempestade. E o discípulo, ao ver aquele homem andando pelas águas, gritaram com medo: é um fantasma. E Jesus, ele disse: sou eu, não temas, não tenha medo. E Pedro falou: se és tu, Senhor, manda eu ir até a ti. E Jesus falou: vem. E Pedro, ele começou a andar, descendo do barco, ele começou a andar sobre as águas e sentiu os ventos, e a tempestade começou a afundar. E Jesus o salvou e levou até o barco, e aí o vento se acalmou e a tempestade se acalmou. Mas quando Jesus liberou a palavra, vem, o texto diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E quando teve medo, sentiu medo, ele caiu. E Jesus levou até o barco. O que eu quero falar? Jesus liberou uma palavra de comando para Pedro. E Pedro ele foi e andou. Pode ser que na nossa caminhada nós estamos confiando em Deus. Na nossa caminhada com Cristo, nós andamos confiando em Jesus, mas sentimos medo muitas vezes e por isso retrocedemos, por isso caímos. Mas Jesus está nos dando uma lição, está nos dando uma chave, que Ele está nos pegando nesse dia, nessa hora, e nos colocando do lado dele. Você não vai afundar, e levando até o barco. E dentro do barco, Ele acalma o vento e a tempestade. Jesus está com você
na tempestade, ainda que você aparentemente está afundando. E Jesus está com você no barco, quando tudo está acalmado, quando tudo está calmo. Porque Jesus está com você, porque Jesus é a palavra. Pedro confiou na palavra, vem, ele foi, ele viu. Mas quando ele teve medo, ele desistiu. Mas Jesus o salvou e trouxe de volta, porque a palavra é a fé que sustenta a promessa. E você tem acreditado na palavra que Jesus liberou para você? Enfim, Deus não se move pela minha necessidade. Deus se move pela minha fé. Deus não se move pela tua necessidade. Ele se move pela tua fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se move pela fé. E quando Deus se move pela fé, ele cumpre a minha necessidade. Não é a minha necessidade que move Deus, é a minha fé que move a Deus, para Deus cumprir a minha necessidade e assim cumprir a sua promessa na minha vida. Se mova em fé e veja o céu aberto. Aprenda a agradar a Deus se movendo em fé. Porque Abel agradou a Deus se movendo em fé. Noé agradou a Deus se movendo em fé. Abraão agradou a Deus movendo-se em fé. Moisés agradou a Deus movendo em fé. Os discípulos agradou a Deus movendo em fé. Não foi pela necessidade deles, mas foi pelo mover dele mediante a fé. Se mova em fé e veja o céu aberto e Deus cumprindo as promessas na sua vida. E termino aqui esse vídeo dizendo a você: a fé que sustenta a promessa é a fé que confia, é a fé que espera, é a fé que acredita na palavra que foi liberada para a sua vida. Porque os homens da fé, os heróis da fé, acreditaram, tinham confiança, esperaram e acreditaram na palavra e viram grandes coisas acontecer. E deram testemunho que a promessa de Deus cumpriu na sua vida. Que o Senhor nosso Deus possa estar te abençoando, te orientando, te dando sabedoria, te dando conhecimento para que você possa crescer a cada dia na sua vida espiritual, mental, emocional e pessoal, porque você é um vencedor mediante a sua fé. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima série em nome de Jesus. Fica com Deus.